Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, ó divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 25, trecho 3. 17 de outubro de 1928. Como cada verdade do Fiat possui um encanto sobre o querer humano. Guerra do Fiat. Analogia entre a concepção de Jesus, entre a Eucaristia e entre o prisioneiro e a prisioneira. Esse é o título. Luísa começa. Minha pobre mente se perdia no querer divino. Todas as verdades que meu sumo bem Jesus me havia dito, as sentia como tantos sóis, que investem em meu pequeno querer humano, o qual, arrebatado por tanta variedade de luz, não sentia mais o desejo de agir. E o meu sumo bem Jesus, movendo-se dentro de mim, disse. Então, só vou fazer antes de começar a ler a parte que Jesus fala para ela, eu vou só falar uma coisa assim que é como se fosse um depoimento pessoal meu. Então, o que a Luísa falou aqui é que ela se perdia no querer divino, todas as verdades que Jesus tinha falado para ela sentia como se fossem sóis, que dentro dela investia no pequeno querer humano, ou seja, na vontade humana dela, e a vontade humana arrebatada por tanta luz, não sentia mais o desejo de agir. Então, isso é o que acontece com a gente. É o que está acontecendo comigo. É o que deve estar acontecendo com muitas de vocês, né? Porque a gente não sente mais vontade de fazer as coisas. Não é uma prostração. É realmente uma ausência de desejo de fazer as coisas que antes a gente tinha, né? Por exemplo, eu gostava bastante de sair, passear e era uma coisa assim que me dava inquietação, né? Chegava o fim de semana e tinha que ir para algum lugar, tinha que fazer alguma coisa, porque dava tédio, dava isso, dava aquilo. Exemplo, né? Um exemplo simples. Não que passear seja uma coisa ruim, é uma coisa boa, é uma coisa que a gente que é saudável, né? Dependendo do lugar que você vai, é uma coisa saudável, agradável a Deus, você espairecer, passear com sua família e tudo, mas era uma coisa que era uma necessidade minha, da minha vontade humana. Hoje eu vejo o quanto isso mudou. Eu não me movo mais, eu não exijo mais que tem que ir para um lugar, que tem que ir para outro. Dentro de mim essa vontade morreu, entende? E não foi porque eu busquei isso, porque eu treinei isso, porque eu me mortifiquei a não ir. Pelo contrário, eu percebia que com o passar do tempo,
me chamar para ir em algum lugar, na verdade, me causava desgosto. Eu ter que sair da minha casa, deixar, às vezes, até o tempo que eu tinha para estudar para o livro do céu, estudar o livro do céu, né? Ler, meditar, ver todos os conteúdos. Então, assim, eu queria mais ficar com Jesus do que me dava desgosto ir. E o tempo que eu ia, às vezes eu levava fone de ouvido para ouvir alguma coisa, mas não dava, porque sempre lugar barulhento, sempre lugar que você tem que dar atenção para as pessoas. Então, eu vi que isso em mim mudou. Então, é esse o que ela está falando aqui, ó. Não sentia mais o desejo de agir. Então, as palavras vão entrando dentro de você e você vai internalizando. O quanto as coisas que Jesus está falando aqui no livro do céu são tão importantes para a humanidade que as suas coisas pequenas, elas se tornam ainda mais pequenas, insignificantes, assim, até. Então, você está sempre com a mente voltada para o que Jesus quer. É muito verdadeiro isso que ela está falando aqui, sabe? E o que ela está falando aqui, ó, que as verdades são luzes, são como sóis. Então, o sol, ele tem uma luz tão forte, ele ofusca as outras. Então, assim, vamos imaginar que tudo que você deseja são estrelinhas, são sóizinhos, são estrelinhas, na verdade, né? Dentro de você que brilha, uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, e assim vai, né? Então, vem aquela verdade de Jesus, que é o sol, cada verdade é um sol, ofusca tudo isso. Porque a verdade do que ele está falando aqui é tão grandiosa, é tão. Nossa, eu não sei nem expressar. É grandiosa demais. E você vê a importância do que Deus quer aqui no livro do céu, o que ele está falando, para a humanidade, que você. Esses seus desejos, eles vão morrendo. E você vai percebendo que, na verdade, você vivia uma vida fútil, né? Uma vida voltada só para o seu umbigo, né? Quando, na verdade, Jesus quer que você amplie o seu olhar para ver o bem comum, né? Para ver e o bem comum é ele mesmo, né? São as verdades dele, né? Aí vamos ler o que Jesus fala para ela. Aí ela fala assim: "E o meu sumo bem Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, cada verdade que manifestei acerca da minha divina vontade, não só é uma vida divina que coloquei fora de mim, ou seja, né, ele colocou para fora a divina vontade, fez nascer, né? Mas sim que possui um doce embelezamento para embelezar o querer humano. Purificar, né? Embelezar é purificar o querer humano, né? Então ele queima aquilo. Purificar é isso, né? Embelezar. Purifica, tira aquilo que não é bonito, aquilo que não é necessário, como eu acabei de dar o exemplo, e se torna puro, puro para Deus, puro para aquilo que é bem, que é bom, o qual, embelezado pelo meu, sentir-se-á sob o encanto de uma inatividade e dará livre campo à ação da minha divina vontade. Ou seja, nesse embelezamento que ele está falando aqui, ele vai te purificar. Ele vai deixar só aquilo que na verdade, o que ele está falando aqui, ó, sobre o encanto dessa inatividade, que é essa falta de vontade, vai formar um campo onde a divina vontade pode agir, ou seja, ele está abrindo espaço dentro da sua alma, né? Ele fala aqui, ó, que cada verdade que manifestou para ela e para nós, né, agora, sobre a divina vontade, é uma vida divina que ele pôs para fora. Ele fez nascer aquela verdade na nossa alma. E sim possui um doce embelezamento para embelezar o querer humano. Ou seja, ele vai abrir espaço. E qual embelezamento? Embelezado pelo meu, sentir-se-á o encanto da inatividade. Ou seja, é isso que eu falei antes, né? Eu não me sinto triste por não ter mais vontade de passear, por não ter mais vontade de fazer as coisas. Dará livre campo à ação da minha divina vontade, ou seja, ele abriu espaço no meu coração e na minha alma para eu fazer o que a vontade divina permitir. Se
como eu estou vazia daquela vontade que eu tinha, eu posso fazer o que ele quer. Se no fim de semana ele surge e ele permite que venha um convite para um aniversário, para um casamento, para um evento, como eu fui fim de semana passado, eu vou. É a vontade dele que eu vá, né? Mas não é uma coisa que sai de minha vontade, é a vontade dele, né? É a vontade dele, não é a minha. Aí ele continua dizendo assim: então toda a verdade sobre minha divina vontade será um exército aguerrido contra o querer humano. Mas você sabe com que armas estará dotado este exército aguerrido? Com armas de luz, de força, de amor, de beleza, de santidade, para fazer a guerra contra estas armas à vontade humana. Então, cada luz, como eu falei, é um sol. Então, ela é a arma da divina vontade, é a verdade. A verdade é a arma desse exército, né? Que Jesus fala. Em toda a verdade sobre a minha divina vontade será um exército. Toda a verdade. Então, o conjunto dessa obra toda do livro do céu é o exército contra o querer humano. E as armas que é dotado desse exército é a luz, a força, o amor, a beleza e a santidade, que vem de onde? Da verdade. A verdade traz a luz sobre a nossa alma e nos mostra aquilo que Jesus quer nos corrigir, aquilo onde Ele quer purificar. Ora com força, ora com amor, ora com beleza, santidade, pureza, fortaleza, tudo, todos os atributos divinos, né? Traz para nossa alma o conhecimento sobre isso. E aí, aos poucos, a nossa alma vai assimilando isso e vai mudando. Assim, lógico, tem a nossa boa vontade, mas a palavra de Jesus é a palavra criativa. Ela cria dentro da nossa alma aquilo que você está lendo, de acordo com a correspondência que você dá. Porque tem gente que lê, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não entendeu nada do que está falando, então não vai conseguir assimilar. É como aquela pessoa que tem problema ali no intestino, na onde tira os nutrientes, né, da comida, e a comida entra e sai sem deixar nada para a pessoa, e a pessoa fica desnutrida. Tem pessoas que têm esse tipo de doença. Então, aqui no livro do céu é a mesma coisa. Você tem que ler, ruminar, entender. Por isso que a gente medita gravando o áudio, porque aí Jesus fala através da sua boca. Ele vem falar com você, ele vem te explicar, né? E aí depende também da sua boa vontade de entender. Se você tem dificuldade, da sua boa vontade de buscar entender, de buscar tirar dúvida, ou na própria internet, de palavras, de significados, ou também com nós, com pessoas que já estamos estudando há mais tempo, se você é uma pessoa que chegou agora, né? Porque o livro do céu traz conteúdos que às vezes fica difícil da mente humana assimilar tudo. Mas com a boa vontade, com a correspondência e com amor a Deus, a gente entende. E aí, entendendo, isso vai trazer para sua alma esses nutrientes que a sua alma precisa para se alimentar da verdade. É como mastigar, né, o alimento para poder ele ser digerido. É isso que a gente faz ruminando, né? Ruminando, entendendo, lendo de novo se precisa, né? É isso. Aí ele fala, com armas de luz, de força, de amor, de beleza, de santidade, para fazer a guerra contra todas essas armas à vontade humana. Então a intenção é fazer morrer a vontade humana para que a vontade divina reine sob a vontade humana. Use da vontade humana, que é só o impulso para agir e fazer, na verdade, a vontade de Deus, não a nossa. Ela, diante destas armas, ou seja, a vontade humana, diante dessas armas, sofrerá um doce desafio e fazer-se-á vencer pelo fiat divino. Ela, diante dessas armas, ou seja, a vontade humana, diante dessas armas de luz, de força, tudo sofrerá um doce desafio e fazer-se-á vencer pelo fiat divino.
O fiat é o faça-se, né? Então a nossa vontade será vencida, perderá o desafio, né? Sofrerá um doce desafio. E é um desafio doce, como Jesus está falando aqui, né? Porque ele não quer o nosso mal. Por mais que às vezes é dolorido, a vontade humana morrer, porque eu dei um exemplo meu que eu não sofri nada. Para mim não faz diferença. Mas em outros campos, às vezes, ele nos coloca desafios que é doce, porque é uma coisa boa. Doce é uma coisa boa, uma coisa gostosa. Mas na carne, a carne sofre, né? Porque muitas vezes a vontade humana ela é chata de fazer morrer. Tem coisas na vontade humana que a pessoa tá tão acostumada ali com aquela rotina, com as coisas que fala, as coisas que come, os lugares que vai, e a vontade humana quer exigir manter aquelas coisas, né? E até pensamentos, né? Então, em muitos campos é difícil de mudar, de você fazer morrer a vontade humana. Tá muito acostumado, tá muito enraizado ali, e muitas vezes a pessoa mesmo não tem essa correspondência que eu falei antes, né? De se entregar totalmente, né? Fica fazendo reservas, né? De si, com medo. Muitas vezes o medo impede a pessoa de seguir adiante, mas é como Jesus falou aqui. O desafio que a vontade humana vai sofrer e vai perder é doce, porque depois você vai entender. Você entende que é para o seu bem. Então é para o bem, por mais que doa, você faz a vontade de Deus e lá no futuro você fala, realmente é doce. O que para outras pessoas é amargo, para você se torna doce, porque você entende o porquê, né? Por isso, cada vez mais verdades sobre ele é um grande desafio para a vontade humana. Pode-se dizer que cada verdade que te disse sobre minha divina vontade são tantas vias para fazer esse caminho na vontade humana, que primeiro prepararão e depois formarão meu reino entre as criaturas. Olha de novo. Por isso, cada vez mais verdade sobre ele, sobre o Fiat, é um grande desafio para a vontade humana. De fato, né? Como eu acabei de falar. A vontade humana, ela é resistente, né? Ela está com a gente alimentou a nossa vontade humana durante muitos anos, né? E só agora a gente está entendendo o que é fazer morrer a vontade humana e não é fácil, né? É fácil quando você se entrega, quando você entende, você vai entendendo aos poucos, a cada momento Jesus vai te ensinando uma coisa nova. E é um grande desafio mesmo, né? É um grande desafio fazer morrer a vontade humana. A cada dia é uma luta, né? Porque cada dia você vai descobrindo uma coisa que Jesus vai te ensinando, uma coisa nova. São 36 volumes, né? Aqui eu tô lendo um do 25, né? Eu faço o estudo do 4, do 11 e do 25. Como todas as meninas estão fazendo agora. Então, são 36 volumes para ler, é muita coisa. Então, ele fala, né? As verdades sobre o Fiat, sobre o faça-se de Deus, é um grande desafio para a vontade humana. Pode-se dizer que cada verdade que te disse sobre minha divina vontade, cada verdade, são tantas vias para fazer esse caminho na vontade humana. O que são vias, né? São ruas. São tantas vias, aquelas vias, ruas, né? Avenidas. Então, as verdades são o caminho que a vontade humana tem que tomar. Que primeiro prepararão e depois formarão meu reino entre as criaturas, como se fosse assim. As verdades sobre o Fiat são caminhos, são as ruas que levam ao que a vontade humana tem que seguir para chegar a se formar o reino dentro de nós. São as ruas que primeiro prepara e depois forma o reino entre as criaturas. Porque o reino, ele é dentro de cada um de nós. Primeiro, né? Por isso que ele fala que prepara.
e depois formarão no meio entre as criaturas. Porque primeiro ele prepara a nossa alma para vir morar nela. E aí quando todas as pessoas tiverem um reino dentro de si, aí ele está entre as criaturas, entende? É isso que ele tá, assim, que ele me coloca aqui, né? Que ele me faz entender. Agora, assim como cada verdade contém um encanto, assim cada ato feito pela criatura em minha vontade é um encontro que faz a meu querer, para receber toda a força deste encanto divino. Por isso, por quantos mais atos faz da minha vontade, tanto o terreno humano perde e adquire o divino. Então, é o que ele estava falando acima, né? Ele está falando aqui. Assim, cada verdade contém um encanto. Cada ato feito pela criatura em minha vontade é um encontro que faz a meu querer, para receber a força deste encanto divino. Ou seja, você direciona a sua vontade, que é o impulso do seu agir. A sua vontade é o que faz você agir. Você direciona a sua vontade em direção ao que Jesus quer, ao que Deus quer. É a vontade divina. Então você direciona a sua vontade na vontade divina, vai ao encontro, como ele está falando aqui. Ó. É um encontro, cada ato é um encontro que faz a meu querer. Então, se você, em cada ato da sua vida, você faz sua vontade de Deus, você está indo de encontro ao querer divino. E recebe a força deste encanto divino. Ele te fortalece, porque ele fala num trecho anterior a este, que à medida que a pessoa vai dando a correspondência e Jesus percebe que você está correspondendo, ele vai te fortalecendo. Porque se ele percebe que a pessoa está lendo por ler, e no dia a dia dela, ela não faz nenhum esforço para fazer a vontade de Deus, para entender o que é a vontade de Deus, para mudar a sua vida, ele não vê aquela correspondência da alma. Então ele até tenta te dar força, mas você não entende. Você não percebe, não pega ali no ar o que ele está falando. Não está a caminho, né? Você não coloca a sua vontade em direção a ele. Você não vai de encontro ao que ele quer. Você está ali inerte, voando, não está entendendo nada, não se esforça. Então, para ele te dar a força, ele tem que ver que você está querendo se mover. Né? Ele fala aqui, ó, para receber, tem que ir de encontro. Cada ato é um encontro que se faz para receber toda a força. Então, se você não vai de encontro, como que você vai receber a força? Não tem como, né? Por isso, por quantos mais atos faz na minha vontade, tanto o terreno humano perde e adquire o divino. Ou seja, você vai trocando com ele. Você abre espaço, é como se você vender, era uma compra e venda entre Jesus. Você dá a sua vontade humana, que ele fala que perde terreno, você vende um terreno da sua vontade humana e ganha um divino. É uma troca. Você entrega a sua vontade humana para receber a divina de volta. Então, por isso que ele fala, tanto o terreno humano perde e adquire o divino. Então, é uma troca que você faz, maravilhosa, né? A troca. Porque você não vai fazer mais a sua vontade. Você vai entregar a sua vontade humana todos os dias para Deus. Divina vontade reina na minha vontade. De todo o coração. E com todo o esforço de fazer a vontade de Deus. E você troca. Você dá o seu terreno da sua vontade humana e adquire o terreno da vontade divina. Porque ele vem morar em você. Quando ele percebe que você... E aí os seus atos vão ser atos só atos divinos. Aí ele fala, ó, e se toda se lança nela, só lhe restará recordar que tem um querer, mas que o tem em repouso e embelezado pela minha divina vontade. Ou seja, né? É o que ele está falando, se você se lança, o que ele falou pela minha boca aqui agora, se você se lança toda, só restará para você lembrar que um dia você teve a vontade, que você quis algo. Como eu falei no início do trecho, né?
Eu lembrei aqui hoje que eu tinha vontade de fazer as coisas que hoje eu não tenho mais. Hoje eu quero o que Deus quer. O que Deus quer para mim, eu quero. Mas minha vontade, ela tá aqui dentro, adormecida, como ele está falando aqui, em repouso. Mas o tem em repouso e é embelezado pela divina vontade. É maravilhoso, né, gente? Viver da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita. E a nossa é cheia de coisinhas, cheia de miséria, cheia de querer, cheia a vontade humana é cheia de vantagens, de querer vantagens para si. Sempre tem um interesse próprio, não é para Deus. Por isso que não é perfeita, né? A vontade humana é contaminada pelo amor próprio que o homem tem. Mas o amor próprio no sentido pejorativo, né? No sentido de querer para si algo sempre de vantagem em cima das pessoas, sempre com sentimento de vingança, com sentimento de rancor, de tudo que não é bom. Hoje eu estava pensando assim, admirando o céu, né? Como se fosse uma conversa com Deus, né? E lembrando de tudo que eu já tinha estudado, de tudo que eu tinha ouvido. E aí ele vem e fala para mim assim, eu criei o ser humano para ser feliz, para ser bom, para querer só o bem, para ser harmonioso, né? O sonho de Deus é que se realize a vontade dele. Mas não porque ele é um pai impositivo, um pai como um imperador, né, que quer que faça só a sua vontade. Mas é porque ele sabe que ele criou a gente para ser bom. E o ser humano não se tornou bom. O ser humano enveredou por caminhos que só trouxe trevas. E hoje em dia é muito difícil de você conversar com as pessoas e fazê-las entender isso. Porque o bom hoje é visto como bobo, como um bobão que deixa as pessoas fazer o que quer dele. Hoje as pessoas boas e que têm paciência com os outros e que perdoa, que faz tudo o que Deus ensina, é tido como bobo, como bocozão, que as pessoas tiram vantagem sobre eles. Entende? Então, como é difícil você fazer as pessoas entender o contrário, fazer elas entender que ser bom é libertador para a sua alma. A sua alma fica em paz, ela dorme em paz, ela descansa em Deus, porque aprendeu a ser bom como Deus é bom, né? É maravilhoso buscar ser parecido com o seu Criador. E não é soberba nossa. É simplesmente o cumprimento do que Deus quer e do que Deus sonhou para nós. Deus nos criou. Eu faço até uma pergunta, né? Eu ia falar, Deus nos criou para ser filhos bons. Quem não quer um filho bom? Quem é mãe e pai, ou tio, tia, que não quer que o seu filho, seu sobrinho, seu primo, seja uma pessoa boa, educada, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que entende o outro, uma pessoa que ama a Deus, né? Nada, nossa, como é ruim quando você percebe que você vê filhos, por exemplo, maltratando os pais, achando que é melhor do que os pais, se sentindo superior a todo mundo, não respeita ninguém, não ouve ninguém. É muito ruim você ver uma pessoa assim, você vê exatamente assim, você sente o desgosto de Deus, né? Então, assim, ser bom, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa correta com tudo, ser uma pessoa que dá satisfação a Deus e não aos outros, né? Porque o mundo tá assim de uma forma que todas as pessoas querem satisfação, né? As pessoas querem que você as respeite, mesmo que elas estejam erradas. Respeite, as pessoas querem impor a sua opinião, a opinião delas, mesmo que elas estejam erradas. Mesmo que o que elas estejam pensando seja totalmente contra Deus. E o Filho de Deus hoje sofre muito. Mas a gente sabe que o sofrimento que a gente passa aqui é o mesmo que Jesus passou quando ele estava na terra. Então a gente aceita os impróbios, os opróbios, né? Falei errado, os opróbios. Porque Jesus fala isso no livro do céu.
que sofreremos como ele sofreu, os opróbrios, as injustiças da vida, né? E esse sofrimento que a gente passa, dessas injustiças, desse jeito que as pessoas entendem da pessoa que é correta, que é boa em Deus, né? Que segue os mandamentos de Deus, esse sofrimento, ele tem que ser ofertado para Deus, né? A gente não tem nem que ficar com raiva da pessoa que te ofendeu, que pensou mal de você, que não entende o jeito que você está pensando agora, porque a gente mudou muito o pensamento, né? Então, muitas vezes, até os nossos familiares não entendem como a gente pensa hoje. Então, você tem que perdoar a pessoa, entender que aquilo é vontade de Deus, que você passa por aquilo, para te ensinar, o perdão, para te ensinar a compreensão, para te ensinar a misericórdia, para te ensinar que tem que ter muita misericórdia das pessoas, porque elas não têm conhecimento do que você tem. Elas não estão lendo o livro do céu como você. Então você tem que ter amor pelas pessoas, mesmo que elas. Esse que é o sentido, né, que Jesus fala. De você ter compaixão, de você ter amor ao próximo. Porque nem sempre o próximo está entendendo o mesmo que você. Você pode até tentar ensinar, explicar, mostrar. Mas se ele não quiser ouvir, né? Se ele não quiser te entender, você tem que respeitar. Então é isso. Aí ela continua dizendo assim: depois disso, seguia meus atos no fiat divino. E seguindo seus atos, estava acompanhando a concepção de Jesus no seio materno. Nossa, que lindo, né? E Jesus, movendo-se em meu interior, me disse. Então, Luísa seguia fazendo os atos dela e Jesus fez ela acompanhar, né, presenciar a concepção dele no ventre de Nossa Senhora. E aí Jesus moveu-se dentro dela e disse: minha filha, quanta analogia há entre a concepção que fiz no seio materno e entre aquela que faço em cada hóstia consagrada. Muito grande, né? Isso que ele falou. Então ele fala que tem uma analogia, uma comparação entre a concepção dele no ventre de Maria e a concepção que ele faz. Ele fala que há uma analogia, né? Então vou usar a mesma palavra. Então a concepção, ele fala que tem uma analogia, né? Uma comparação entre, pode haver uma comparação entre a hóstia consagrada, onde ele desce o seu corpo e o sangue, né? E a concepção dele no seio de Maria, no ventre de Maria. Aí ele fala: olhe, do céu desci para me conceber no seio de Maria, da Mãe Celestial. Do céu desci para me conceber no seio da Mãe Celestial. E do céu descendo para ficar consagrado, escondido dentro dos véus das espécies do pão. Então, é essa a analogia que ele está falando, né? Que ele desceu no ventre de Maria do céu. Ou seja, ele foi concebido no seio de Nossa Senhora, no ventre materno, e foi concebido também, desceu do céu para ficar consagrado, escondido nos véus da espécie do pão. Então, a hóstia é o próprio Jesus, né? Às escuras, imóvel, fiquei no ventre materno. Às escuras, imóvel e mais diminuído ainda fiquei em cada hóstia. Imagina, gente, que mistério grandioso é a hóstia consagrada, né? Que mistério grandioso, mais ainda do que a concepção dele no ventre de Nossa Senhora, porque se você parar para pensar, né, no livro do céu, eu não lembro onde ele fala, acho que foi não sei se foi na vida íntima ou se foi no evangelho como me foi revelado, ou se foi até no próprio livro do céu, né, que ele fala assim, que foram usadas 3 gotas de sangue
de Nossa Senhora para formar o corpo dele, dentro do ventre dela, né? Dentro da barriga dela. Então, ele desceu do céu em espírito para o ventre dela, onde já havia se formado aquele embrião, né? Aquele serzinho ali, aquele bebezinho. Agora, na hóstia consagrada, para mim é um mistério mais grandioso ainda, porque ele desce, ele é ali, ele está como se ele tivesse, é por isso que ele fala, o tanto que é misterioso, fiquei até sem palavras, porque ele fala que ficou ainda mais diminuído na hóstia consagrada. Aí ele fala, ó, olhem para mim, estou aqui escondido nesse tabernáculo. Rezo, choro e não faço ouvir nem sequer meu respiro. Porque na barriga de Nossa Senhora, como a gente que já teve bebê, a gente sabe que tá vivo ali, né? Se mexe, a gente sente. Eles ouvem a nossa voz, os bebezinhos, sentem tudo que a gente sente. Tá ligado, né, na mãe, a mãe sente. Então ele fala que na hóstia ele tá tão escondido que ele reza, chora e não se faz ouvir, nem um respiro. Nos véus do sacramento de minha mesma divindade, me tem como morto, aniquilado. É como se não... É por isso que muita gente não acredita, né? Principalmente fora da nossa igreja, né? Não acredita que Jesus está ali. Aí ele fala, ó, nos véus sacramentais, minha mesma divina vontade me tem como morto, aniquilado, restringido, comprimido. Então, é a vontade de Deus que faz ele estar na hóstia consagrada, né? A vontade divina, que é a vontade dele mesmo, me tem como morto, aniquilado, restringido, comprimido, enquanto estou vivo e dou vida a todos. Então, é um mistério muito grande, né? Maravilhoso demais. Nossa, a hóstia consagrada é a vida da nossa igreja. É o sacramento que dá vida, né? Como ele mesmo fala, né? Ele fala aqui, ó, estou vivo e dou vida a todos. Então, por isso que ele dá tanta ênfase nisso, porque ele fala assim, que a redenção não acabou ali na morte dele, né? Ele abriu a porta, então ele precisa da nossa correspondência. Então, como que a gente vai corresponder? Vivendo uma vida santa, uma vida voltada para confessar os nossos defeitos, os nossos pecados cometidos, né? E não pecar mais. Então, e poder confessar, poder comungar, desculpa. Porque se você não comunga Jesus é a força, é o alimento da sua alma, né? Não é um alimento para o corpo. A hóstia, a Eucaristia, ela não é o alimento para o seu corpo, é o alimento para a sua alma. Ele dá vida. Sem o sacramento da comunhão, a sua alma ela não vai conseguir se libertar totalmente do pecado. Então, a confissão ela não foi feita para você, como muitos pensam hoje, para você ir lá confessar, próximo do dia que você vai comungar, e aí você comunga Jesus. Só que na outra semana você já sabe que você vai dar asas à sua vontade humana de novo e vai fazer tudo aquilo que você confessou e vai voltar lá e vai confessar. Aí vai ficar nesse jogo, entende? De confessa, comunga, confessa, comunga. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você procure se manter santo, se manter sem pecado, com um esforço gigantesco que seja, nem que você tenha que se sacrificar, assim, morrer mesmo. E a palavra que ele fala no livro do céu é realmente morrer para a nossa vontade humana, que é a causadora do pecado, né? Então, é isso que ele está buscando, né? Colocar a gente em ordem novamente. Então, a gente não pode encarar a confissão como apenas uma forma de poder comungar. Você vai lá, confessa na quinta-feira, na sexta-feira, e aí você vai lá e comunga no domingo. Na outra semana você... mas é porque, né? A igreja fala que eu sou pecadora e eu sou pecadora mesmo. Eu não consigo, eu sou fraca. Deus fala que a gente é fraco mesmo. Você se afunda nisso.
de uma forma que você é a sua muleta, né? Aquilo que te sustenta, aquilo que te escora na sua vida, de pecado, é isso. É saber que existe a confissão, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você se mantenha limpo, que a confissão esteja ali para os outros que precisam realmente se limpar. E aí você ter a vida de comunhão com Deus, para sua alma viver, como ele está falando aqui, né? Que ele se esconde nela, ele está vivo e dá a vida. Aí ele continua dizendo assim: ó abismo do meu amor, como você é imensurável. Ou seja, né, que é o amor maior do mundo, é ele se consagrar na hóstia todos os dias, né? Ele vir descer na hóstia todos os dias, é um amor por nós imensurável. No seio materno estava oprimido pelo peso de todas as almas e de todos os pecados. Por que ele está falando isso? Porque, como a gente leu no outro trecho, né? Ele fala que, um trecho de uns 15 dias atrás, que ele fala que ele foi concebido no ventre de Nossa Senhora junto com todas as almas de todos os seres humanos, passado, presente e futuro. Então, nele estavam todas as almas e junto com elas os pecados delas. Então, por isso que ele fala que foi oprimido pelo peso de todas as almas e todos os seus pecados. Aqui, em cada hóstia, por menor que seja, sinto o peso enorme do fardo dos pecados de cada uma das criaturas. Em cada hóstia, por menor que seja, sinto o peso enorme do fardo dos pecados de cada uma das criaturas. E enquanto me sinto esmagado sob a enormidade de tantas culpas, não me canso, porque o verdadeiro amor nunca se cansa. Quer vencer com maiores sacrifícios. Quer expor sua vida por quem ama. E por isso que continuo minha vida. Desde minha concepção até que morri, em cada hóstia sacramental. Por quê, né? Porque apesar de tantas pessoas que comungam estando em pecado, ele não se cansa, por mais que seja o maior sacrifício para ele, porque quando ele entra em contato com uma alma, o corpo dele, o sangue, entra em contato com uma alma que está cheia de pecados, a pessoa vai lá e comunga. É o sacrilégio dos sacrilégios, né? E para Jesus é o maior sacrifício permanecer naquela alma, porque a natureza divina é pura e ela não pode estar onde não é puro, onde não é santo, né? Então, por isso que para ele é o maior dos sacrifícios. Mas ele fala, né, que o amor dele é tão grande por nós que ele não se cansa, porque ele fala que o verdadeiro amor nunca se cansa. E aí ele traz para nós aqui um ensinamento muito grande, né? Porque ser uma pessoa de Deus muitas vezes traz para você muito, como eu falei, né? Traz muitos problemas, vamos dizer assim, né? As pessoas não vão concordar com você, as pessoas não vão te entender, as pessoas vão te perseguir muitas vezes, né? Então, não vão concordar. O que na maioria das vezes acontece é a pessoa não entender o que você está falando. A pessoa não... É uma indiferença, né, muito grande pelo que você fala, as pessoas não levam em consideração. Você é a chacota da família, você muitas vezes é deixado de lado. Em muitas famílias não, né? Em famílias de lares cristãos, tem de todo jeito, né? Então, o que ele está falando aqui para nós hoje é que o verdadeiro amor nunca se cansa. Então, se você ama verdadeiramente a Deus, você nunca vai se cansar dessa vida, você nunca vai falar, oh, eu não quero mais. Seguir a Deus é muito difícil e eu não quero mais. Você não consegue fazer isso, porque o seu amor por Ele é tão imenso, tão grande, dói dentro do seu coração, que você não consegue, por mais que seja sacrifício maior dos sacrifícios. Ele fala, quer expor a vida por quem ama. É isso mesmo. Você se expõe, você não tá nem aí se a pessoa vai rir de você, se a pessoa vai... Você sente aquela dor ali, mas por Jesus, né? Por Jesus estar sendo chacoteado, por Jesus estar sendo ofendido.
Mas você expõe a sua vida, você abre o seu coração e fala, eu vou passar a vergonha que eu tiver que passar. Eu vou sofrer o que eu tiver que sofrer. É isso que ele está falando, né? O verdadeiro amor não se cansa, vence os maiores sacrifícios e expõe a sua vida por quem ama. E quem a gente ama é Deus. É Ele que nós devemos amar, em primeiro lugar. Então ele fala que é por isso que ele nunca deixou de descer, desde que ele morreu, em cada hóstia consagrada. Desde que a concepção até o que morri, em cada hóstia consagrada. Agora eu quero te dizer o prazer que sinto porque te tenho perto do meu tabernáculo, sob os meus olhares sacramentais. Ele está falando que fica feliz porque a Luísa está perto dele, né? E a analogia que há entre eu e você. Aí ele vai falar a comparação que há entre ele e Luísa. Olha, eu estou aqui, escondido sob o império de minha vontade divina. Ou seja, né, ele está na hóstia consagrada por causa da vontade divina. É precisamente ela a sua potência, que contém o prodígio de me esconder em cada hóstia com a consagração. Então, ele fala, vou ler de novo. É precisamente ela, ou seja, a vontade divina, a potência que contém o prodígio de me esconder em cada hóstia consagrada. Então, é a vontade divina que faz esse mistério, esse prodígio de esconder Jesus em cada hóstia. É uma potência, né, de Deus, é o poder de Deus que faz isso. Estás na tua cama, ele falando para Luísa, só por causa do império do meu Fiat. Ou seja, Luísa, ela não tinha Jesus que, vamos dizer assim, a vontade de Deus é que fez ela permanecer na cama. Então, ele fugiu a palavra aqui. Ele permitiu, é isso que eu queria dizer. Ele permitiu que ela sofresse a doença que ela sofreu para poder ficar acamada pela vontade dele, porque era da vontade dele que ela ficasse acamada para cumprir a missão dela. Então ele fala: estás na tua cama só por causa do império do meu Fiat. A vontade de Deus prevaleceu e fez esse prodígio, né? Não são os males corporais que te têm impedida. Ou seja, ela não está ali por causa da doença, por causa de males corporais. Não, mas somente minha vontade que assim quer, que formando de ti um véu, me esconde a mim e me forma uma hóstia viva. Vou ler de novo. Estás na tua cama só por causa do império do meu Fiat. Não são os males corporais que te têm impedida. Então, se fosse pelos males corporais, né, os males do corpo, ela não estaria na cama. Não, mas somente minha vontade que assim quer, que formando de ti um véu, me esconde a mim, ou seja, ela é o véu que esconde Jesus. Jesus toda vez me fala que se move dentro dela. Então, Luísa é como se fosse a capa, né, que esconde Jesus, o corpo que esconde Jesus. Ele está falando aqui que ela é o véu que esconde ele e forma uma hóstia viva. Então, o tabernáculo vivo. Então, ele está comparando aqui, ele falou que ia fazer uma comparação, né, entre ela e ele. Então, Luísa é a hóstia viva, onde Jesus mora. Um tabernáculo vivo, né? Como é a hóstia. Então, é o que ele falou para nós também, em outro trecho que a gente meditou numa das lives, que ele fala que o Filho da Divina Vontade é a hóstia viva. Por quê? Porque a gente preparou o terreno, como ele diz, trocou de vontade com Deus. A nossa alma, ela é propícia, é um lugar propício, como a hóstia é, como o pão vivo é, para esconder Jesus dentro de nós, como ele fez com Luísa. Por isso que ele fala que somos hóstias vivas, o Filho da Divina Vontade é a hóstia viva, porque carrega dentro de si o Jesus vivo, né?
Eu aqui neste tabernáculo rogo continuamente, mas sabes tu qual é o meu primeiro pedido? Que minha vontade seja conhecida, que seu império que me tem escondido impere sobre todas as criaturas, reine e domine nelas, porque então minha vida sacramental terá seu fruto completo. Tá vendo? Por quê? Porque o fruto que ele quer que a gente tire, né? A consequência boa que ele quer que a gente tire do sacramento da comunhão é isso. Que a vontade dele seja império na nossa alma. Seja a vontade dele seja a rainha da nossa alma. Que em tudo a gente faça a vontade de Deus. Né? Porque aí sim o sacramento da comunhão terá o seu fruto. Porque o que adianta a pessoa comungar e não fazer a vontade de Deus? E fazer a sua própria vontade sempre? Não vai ter fruto para Deus, só para ela mesma. Nem para ela mesma, né? Porque realmente o fruto verdadeiro que Deus quer é a mudança de vida, é a mudança de pensamento, é essa troca entre você entregar a sua vontade humana e agir com a vontade divina. Que aí Jesus realmente vai estar reinando na sua vida. Então, por isso que ele fala que a minha vontade seja conhecida, que o seu império que me tem escondido impere sobre todas as criaturas e reine e domine nelas. Ou seja, né, ele reine através de nós, através de que a sua vontade vai estar sendo feita através de nós. Porque então a minha vida sacramental terá o seu fruto completo. Imagina, gente, Jesus fazer todo esse sacrifício, o sacrifício dos sacrifícios, prodígio de potência, de poder de Deus, e as pessoas não dão valor. É muito triste, Jesus chora demais, meu Deus do céu. É muito triste, porque aí não tem, para muitas pessoas não faz sentido, elas simplesmente ignoram essa verdade. E aí tudo que Jesus fez vai por água abaixo. Não tem sentido, não tem fruto, como ele está falando aqui, né? Ele continua: o cumprimento de tantos sacrifícios, o restabelecimento de minha vida nas criaturas, quando a minha vontade for conhecida e formar nelas o seu reino. Ele está só completando a frase, né? Que o fruto será esse. Ó, a minha vida sacramental terá seu fruto completo, o cumprimento de todos os sacrifícios, o restabelecimento, que é o quê? Ó? O restabelecimento de minha vida nas criaturas. Viver com Deus, né? O restabelecimento da minha vida nas criaturas é isso. É a criatura, nós passarmos a ter vida divina dentro de nós. Quando a minha vontade for conhecida e formar nelas o reino. Foi o que eu falei antes, né? O reino é formado dentro de nós. É deixar Deus agir dentro de nós. A gente vai ser só a hóstia, só o pão. Só que vivo, né? Agindo, tendo a vontade criativa, tendo a palavra criativa também, como Deus tinha, né? Como Deus tem até hoje, né? E estou aqui escondido fazendo tantos sacrifícios para esperar o triunfo, o reino da minha divina vontade. Ou seja, ele só está na hóstia consagrada ainda porque ele está esperando que ele possa reinar na vida das pessoas. De verdade. Porque apesar de ter igreja, apesar de ter sacramentos, apesar de ter os padres, os bispos, tudo, a gente vê que Deus não está reinando na vida das pessoas. Elas querem ter somente ali bater o ponto lá na missa, né? E cumprir meu dever, pronto. Rezou o texto de noite, pronto. Cumprir o papel e mudar de vida, que é bom nada, né? Também tu, Luísa, imploras e fazendo eco à minha oração, ouço o teu contínuo dizer, pondo em movimento todas as minhas obras e todas as coisas criadas. E em nome de todos e de tudo, me pedes que a minha vontade seja conhecida e forme o seu reino. Ou seja, ele está falando que a Luísa forma o eco da oração dele no momento em que ela também pede. O que é formar o eco, né? Fazendo eco à minha oração. É fazer com que essa oração seja dela também. O eco, ele bate e volta, né? Por isso que você ouve a sua voz de novo. Ele é um lugar que você entra, só tem você lá. Você fala,
a sua voz bate e volta, por isso que você escuta ela de novo. Então, é o mesmo que ele está falando para Luísa, que ela faz eco à oração dele no momento em que ele ouve ela pedindo em nome de todos, com a vontade dele, que a vontade dele seja conhecida e amada, que forma o reino das criaturas. Aí ele fala: teu eco e o meu é um só, e uma só coisa pedimos. É isso que ele quer. Ele não quer que você esteja sempre em embate com ele. Jesus quer uma coisa, você quer outra. Ele quer que vocês andem no mesmo caminho, como ele falou, né? Na mesma via, no mesmo caminho. E aí ele fala para Luísa, né? O seu eco e o meu é um só, porque queremos a mesma coisa. Que tudo se regresse no eterno fiat. Que ele seja restituídos os seus justos direitos. Porque os direitos de Deus sobre nós é que sejamos como ele nos criou. Que amemos a ele primeiro. A ele primeiro e acima de todos, né? Esse que é o direito dele. Veja então quanta analogia há entre você e eu. Mas o mais belo é que o que quero eu, quer você. Estamos os dois sacrificados por uma causa tão santa. Por isso sua companhia me é doce, e em tantas penas que sofro, me torna feliz. Nossa, é muito bonito ouvir isso de Jesus, né? Falar que o Filho da Divina Vontade faz ele feliz. Porque a gente ecoa o mesmo que ele. A gente fala e quer e deseja o mesmo que ele. Que todas as criaturas deixem Deus reinar nelas. Deixam verdadeiramente que a vontade de Deus e não a vontade dos humanos seja feita, né? Porque o mundo seria totalmente diferente se as pessoas fizessem e entendessem a vontade de Deus. A gente ouve tanta coisa ruim sobre Deus. Gente, hoje eu vi um vídeo, meu Deus do céu, que o ser humano, aquele que não acredita em Deus, ele ainda faz eco disso, né? Como Jesus está falando aqui, ele ainda sai anunciando e rindo e fazendo chacota e ele não acredita em Deus, mas ele quer que todo mundo não acredite também. E aí eu lembrei, né, do vídeo que eu vi ontem. Só Jesus sabe entender o fim dos tempos, é o nome do vídeo, né? Aqui do nosso canal. Então, Jesus falando, né, que esse é o crime dos crimes. Matar Deus na alma, nas outras almas, né? Tá muito sério o que tá acontecendo hoje, né? Por isso que Deus pede. Porque o bom para nós é fazermos a vontade de Deus. Porque só ela é santa, só ela é pura. Só ela é bem, né? Para todo mundo. Amém, Fiat.